Capítulo 7, versículo 19. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. As pessoas que estão nos assistindo, mesmo não sendo evangélicas, às vezes nós queremos elogiar o inimigo das nossas almas. E nós costumamos dizer que tudo é ele, tudo de ruim é ele que faz, né? E muitas das vezes até ele mesmo, mas ele só faz com a permissão de Deus, só com a permissão de Deus. Ele fez o que fez com Jó, mas Deus permitiu. Então vamos ver aqui o que aconteceu aqui, se foi ele que mandou a praga, se foi ele que fez tanta coisa que dizem que é ele. Aqui diz a primeira praga, 7 de Êxodo 19. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira, como nos de pedra. Quem mandou? Deus. Quem tocou nas águas foi o diabo? Não foi ele. Deus aqui deu a ordem, e Arão e Moisés foram usados para que este sinal viesse a acontecer, e ali aconteceu essa primeira praga. Segunda praga, a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Quem feriu? Foi o inimigo das nossas almas? Foi Deus. Vamos para a terceira praga. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Quem feriu? Foi o inimigo das nossas almas? Não, Arão, servo de Deus. Prossigamos. Quarta praga, né? Versículo 20. Praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxame de mosca sobre ti e sobre os teus servos. Quem enviou o enxame de mosca? Foi o inimigo das nossas almas? Não, foi Deus. Vamos prosseguir. A praga de número 5, a praga das pestes nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixai aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre o jumento. Foi a mão do inimigo que o colocou, foi a mão de Deus. Sexta praga, vamos para a sétima. Praga das úlceras. Capítulo 9, 8.
Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se torna em sarna que se arrebente em úlcera. Quem fez foi o inimigo das nossas almas, não foi os servos de Deus, através das mãos deles que foram feitos esses sinais. Muito bem, vamos para versículo 9, 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, praga da saraiva. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo corria pela terra. Foi o inimigo das nossas almas que fez isso? Não, foi a mão de Deus. Vamos para a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos teus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. Foi sinal, irmão, Deus mandando para ver se o Faraó se arrependia, né? Mas ele não se arrependia, não deu ouvido. Vamos para a praga do gafanhoto. Cada vez Moisés ia lá e falava com o Faraó, mas ele não se arrependia. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. A saraiva já tinha consumido um bocado, e o que restou, veio os gafanhotos e destruíram. Muito bem. Aí nós vamos aqui para a praga das trevas. Penúltima praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Quem levantou a mão para o céu foi o inimigo das nossas almas? Moisés. Agora nós vamos para a última praga, que é a dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Muito bem. Aí nós vemos aqui a praga que culminou com a mortandade dos primogênitos, não é isso? Inclusive o filho de Faraó. E Deus aqui já tinha certeza de que ele ia deixar aí o povo aqui. Nós vemos no versículo 1, na parte B aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Faraó, quer dizer, a última praga, a derradeira, sobre o Egito. Aí depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus é Deus, né? Ele não poderia ter deixado logo essa praga, a única praga dos primogênitos, para que Faraó liberasse o povo. Mas nós observamos que essas 9 pragas dos primogênitos para trás foi Deus dando oportunidade para Faraó.
Foi Deus dando oportunidade para aquela nação do Egito, para que eles se arrependessem do mal que estava fazendo. Então Deus deixou essas 9. Ele aqui na 10ª praga, ele já disse, ele vos deixará ir, vocês saem apressadamente. Desde o início, nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele, onipotente, invencível, onipresente, está em toda parte, onisciente, sabe tudo. Ele sabia que na 10ª praga, Faraó ia liberar o povo. Porque ele não aplicou uma única praga. Não fez uma ameaça somente a Faraó, amedrontando, falando da mortandade de todos os primogênitos. Por que ele não fez isso? Ele mandou 9 pragas antes da 10ª, para que desse tempo de Faraó se arrepender e Deus livrar aquela nação, não é? de tudo aquilo que aconteceu. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Tá? Mas é para mostrar que o nosso Deus ele é longânimo. Ele permitiu essas 9 pragas anteriores para fazer uma advertência ao homem. A maior autoridade constituída do Egito, que era o Faraó. Mas nem assim ele temeu, nem assim ele obedeceu a Deus. Ele não deu ouvido a Deus. Ele dava ouvido aos deuses. Ele dava ouvido às pessoas, mas não dava ouvido a Deus. E nos nossos dias não são diferentes. Nos nossos dias as coisas estão acontecendo não diferente dos dias de Sodoma e Gomorra. Nós estamos aí pregando o Evangelho, é nas praças, é na rua, é na internet, é em todos os lugares, mas as coisas vêm acontecendo, né? E Deus está aí mandando, permitindo que algo aconteça, porque Ele é misericordioso. Ele quer que o homem volte ao arrependimento. É isso, para que o homem saiba que Ele é Deus. Existe um Deus que fez o céu e a terra. E esse Deus é o mesmo Deus que venceu o Faraó lá no Egito, é o mesmo Deus. Então o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor, nos defendendo, tá? Ao redor é em volta, é em torno. Em derredor é em volta ao redor, quer dizer, está pela parte de fora, é exterior. E os anjos do Senhor estão na interior nos guardando. Mas o homem não volta ao arrependimento. Isso aí é só um sinal. O Senhor disse que os sinais aconteceriam, mas que seriam princípio de dores. Princípio de dores. Mas Deus é tão bom, vou repetir mais uma vez. Por que 10 pragas? Se em uma ele resolveu o problema, para que desse tempo, para que as pessoas se arrependessem. Ele está dando tempo para que o homem venha a se arrepender. Muito bem, então nós falamos aqui sobre isto e nós dissemos que no tema de hoje seria a pessoa às vezes deixa o visível, né, impedir que ele veja o invisível. Mas que tema maluco é esse, pastor? Bom, nós temos aqui na nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Uma pessoa aqui que o visível impedia dele ver o invisível. Está na Bíblia, por isso que nós denominamos esse tema como para que não deixe o visível impedir o visível, o invisível.
Então está aqui no livro de Reis, segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 8, que diz: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Versículo 11: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse-lhes: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então o rei assírio aqui, ele achou que estava havendo uma traição dentre eles, dentre os seus homens, né? E disse um dos seus servos: não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quer dizer, o profeta Eliseu, ele sabe tudo, ele fala tudinho daquilo que você faz dentro da sua câmara de dormir. Muitos ainda não acreditam em profeta, né, irmão? Nas profecias. Aí nós continuamos aqui no 13. E ele disse: vai-te ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então cercaram todo o local ali aonde estava o profeta Eliseu e o seu companheiro, o seu auxiliar. Aí nós vemos aqui no 15: e o moço do homem de Deus, quer dizer, o ajudante do Eliseu, homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então nós vemos aqui, foi onde nós denominamos o tema, de que o visível muitas das vezes nos impede de ver o invisível. Nós vemos que esse moço aqui, ele só via o exército do adversário, porque eram homens, cavalos, literalmente, carros. Então ele viu aquele aparato bélico muito forte, muito numeroso, para dois homens. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o nosso Deus é o Deus que peleja por nós. Davi também estava diante de um gigante, um homem treinado. Davi estava de frente de pessoas muito bem preparadas, mas Deus deu a vitória na mão de Davi, porque o Deus de Davi era maior do que os adversários do povo de Israel. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Elias e de Eliseu. Ele é maior do que o nosso adversário. Ele é maior do que esta praga desta peste que está aí. Essa peste não foi, eu vou dizer bem claro, não foi o diabo não. Quem é ele para fazer isso? Nada é feito sem a permissão de Deus. Assim como Deus usou os seus servos
para ferir as águas, ferir a terra. E às vezes nós queremos dar nome ao inimigo, né? Queremos colocar ele lá nas alturas e ele está aí batendo palma. Ele está aí batendo palma, porque nós estamos atribuindo tudo a ele. E estamos desvalorizando o nosso Deus. Estamos menosprezando o nosso Deus. Estamos menosprezando os nossos antepassados. Esses sinais feitos no Egito foram feitos por mão de homens de Deus, Moisés e Arão. Está essa peste, mas nós estamos aqui. Tem a igreja do Senhor nos nossos dias, homens de Deus e mulheres de Deus, para levantarmos as nossas mãos para os céus, dobrarmos os nossos joelhos e orar a Deus, porque assim como ele feriu, como ele permitiu esta praga, esta peste, assim como ele permitiu no Egito, isso é para dar o tempo para que as pessoas se arrependam. Diz que o temor é o princípio da sabedoria, e o temor não está ele está quase que extinto do nosso meio. O homem não teme mais a Deus. Não tem nem um mês que nós tivemos aí uma farra no nosso país, uma profanação medíocre, ali fazendo aquela apresentação, aquele teatro, aquela bagunça. Deus não se agrada disso. Todos aqueles que dançaram em volta daquele bezerro, eles foram soterrados. A terra engoliu a todos. É momento das pessoas se arrependerem. A peste já estava e tivemos pessoas que era para estar tomando uma providência metido no meio dessa farra. Mas Deus está vendo tudo. Deus, ele alertou a Faraó. Ele mandou 9 antes, ele poderia ter mandado só a 10ª. E seria uma única praga dos primogênitos. Que ele sabia que o Faraó ia libertar o povo. Mas ele deu tempo ao tempo para que o povo se arrependa. E o povo não se arrependeu. E todos foram destruídos lá no Mar Vermelho. Então, prosseguindo aqui com a nossa leitura. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Porque ele viu muita gente. A cidade estava cercada de cavalos e carros. Que faremos, meu senhor? Em outras palavras, só nós dois aqui. Há momentos que nós nos esquecemos que nós temos um Deus. E nós temos Jesus que disse que estaria conosco todos os dias. Não é neste momento dessa praga que ele vai nos abandonar. Aí ele disse aqui no 16, parte A, o profeta de Deus. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Ele viu cavalo, ele viu carros, ele viu cavaleiro. Só viu as coisas contra, não viu os prós. É igual nos nossos dias. Você liga a televisão, é só coisa para nos desanimar. Ah, nós estamos perdidos, não tem mais jeito. Vai morrer todo mundo. Não sai na rua, não vai ali, não vai aqui. Passa álcool, passa gel, passa isso, passa só isso. Você liga a televisão e o rádio, você não ouve mais nada. Palavra fracassada. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Estamos sim obedecendo às autoridades constituídas, estamos na quarentena. Quando precisamos, que temos que resolver nossa vida, nós damos uma saída e voltamos, mas sabemos que o nosso Deus é maior do que esta praga. Aí ele diz aqui o Eliseu: não tema, rapaz, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. O nosso Deus é maior do que esta praga. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. Foi aonde nós intitulamos esse tema. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse moço. Ele só vê coisa negativa. Esse moço, ele só vê o adversário. Ele não vê o que está do nosso lado.
Ele não vê o Deus que nós servimos, Senhor. E o Senhor abriu os olhos do moço. Olha só o que ele viu após a abertura dos seus olhos espiritual. É momento, irmão, de abrirmos os nossos olhos espirituais e fecharmos os nossos olhos para as coisas materiais. Com excesso. É o excesso faz mal. Causa cegueira. E quando Deus fechou os olhos dele, que só via as coisas da carne, e abriu os olhos espirituais, com a oração de Eliseu, olha aqui na parte B do 17, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Chegou aonde nós queríamos, ou melhor, aonde Deus queria que nós chegássemos. Agora ele parou um pouco de ver as coisas carnais. Deus abriu os olhos dele, agora ele viu. Lá nós vimos cavaleiros, carros, literalmente falando, e cavalos. Mas aqui nós vemos cheios de cavalos, incontáveis, cavalos e carros de fogo. Carros de fogo em redor de Eliseu. Quem vai atravessar uma barreira de fogo? Aqueles cavalos, aqueles carros, literalmente falando, lá da Síria, não tinha como romper aqueles carros de fogo, cavalo, que estava ao redor de Eliseu. Nós dissemos aqui que ao redor é em volta, em torno. Mas esse exército da Síria estava ao derredor, que derredor é o quê? A volta ao redor. Então estava do lado de fora e os carros de fogo, os cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu, guardando ele e aquele que estava junto com ele. Nós temos uma palavra que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós temos verdadeiramente anjos ao nosso redor. Agora o moço viu. Agora ele parou de ver as coisas materiais. Irmãos, é o momento de nós. É óbvio que nós vamos estar tendo todo cuidado, seguindo as orientações médicas, porque essas pessoas estudaram para isso, né? Assim como Deus permite que a praga aconteça, Ele permite que a medicina alcance para minimizar o problema, porque é óbvio que isso aí não é para sempre, é só um aperto que Deus está dando, e a solução já está a caminho, não é isso? Aí nós continuamos aqui, vemos no 18, e como descer a ele a Eliseu, orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu agora orou a Deus para que desse vista espiritual ao seu servo, e ele agora orou para que Deus desse cegueira àqueles que só viam materialmente, que era o adversário. O senhor quer dizer com isso, pastor? Deus cega o nosso adversário. Aqueles que foram para prender Eliseu, agora Deus os feriu com cegueira. Deus sempre tem o escape, Ele tem um antídoto. Ele tem um antídoto, o remédio, o contraveneno para esta praga. Deus já agiu. Vamos aguardar o momento. Porque quando ele feriu o Egito, tinha um momento dos servos de Deus voltarem lá, esperando a ordem de Deus. Nós não podemos passar à frente de Deus. Nós oramos, mas nós esperamos a resposta de Deus. Porque nós oramos, mas a resposta não é minha.
A resposta não é da igreja. A igreja ora. A resposta é de Deus. É Ele que nos dá a resposta. Então a igreja está orando. E nós vemos pessoas aí blasfemando, falando mal da igreja. Mas a igreja está fazendo o papel dela. A igreja está orando. Agora a resposta vem de Deus, do Senhor que fez o céu e a terra. Agora Deus cegou essas pessoas, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Ele levou essa turma cega, os adversários que foi lá para prendê-lo, né? Ele deu visão, orou a Deus, Deus deu vista ao ajudante dele que só enxergava carnal, deu vista espiritual para ele ver o exército de Deus, e agora ele cegou os que viam materialmente os adversários e conduziu até ao rei de Israel. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O mesmo Deus que feriu de cegueira, que fechou os olhos, agora abriu a pedido dos seus servos. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. Libera eles, pode libertar eles. Isso aí já é um exército derrotado. Isso aí não tem perigo mais algum. O mal que eles iam fazer, Deus já desfez. Então esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite: não deixa que o visível venha impedir que você veja o invisível. Nós não estamos vendo, mas pela a visão fé, pelo olho da fé, eu já vejo esse vírus sendo extirpado pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vejo esse mal sendo exterminado, porque maior é o que está contigo, meu irmão. Maior é o que está conosco do que o que está do lado adversário. Então eu quero nesta noite deixar esta palavra de incentivo para você. Nem tudo está perdido, tá? Nós temos aqui situações aqui. Mesmo aqui no Êxodo, aqui eu vou ler para você também esse pedacinho, que é de firmeza para nós, 17, no capítulo 17 de Êxodo, uma situação difícil, né? uma briga, uma batalha praticamente perdida. 17:8 aqui, ó, contra os amalequitas. Os amalequitas pelejam contra os israelitas. Povo de Deus, irmão. A igreja ainda está aqui embaixo. Isso aí é princípio de dores. Vai vir a grande tribulação, mas nós queremos estar com o nosso Deus. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque,
Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. É o momento de nós levantarmos nossas mãos para derrotar este Amaleque, que é esse vírus que está aí lutando contra nós. Vamos levantar nossas mãos e vamos prevalecer. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Amalequita e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Então nós vemos aqui, nosso presidente aí em pânico, em desespero, coitado, né? Nessa situação adversa, já cansado. Assim era Moisés, mas nós temos a estratégia. Nós estamos aqui na retaguarda. Nós estamos aqui apoiando, a igreja está aqui. Hur e Arão representa a igreja do Senhor. Nós estamos aqui ajudando as autoridades constituídas, principalmente o nosso presidente, porque o peso maior está nas costas dele. Assim como Arão e Hur sustentaram ali os braços de Moisés, nós estamos aqui, presidente, para orar, te ajudar em oração, orando, te ajudando, e Deus vai dar vitória para o Brasil e vitória para as nações. Os Hurs e os Arões estão orando. É a igreja. Estamos de joelho dobrado e com nossas mãos levantadas para o céu, buscando socorro que vem do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos vencer, ou melhor, já vencemos essa batalha. Em nome de Jesus. Estamos aguardando somente a resposta de Deus. A igreja está orando e diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E são muitos justos que estão orando. Não é 2, não é 3, não é meia dúzia, não. Tem justo espalhado pelos 4 cantos da terra. E todos nós estamos orando por esta causa. Presidente Bolsonaro, esta causa não é sua, esta causa é nossa. E nós estamos juntos com as autoridades constituídas, civis, militares e eclesiásticos. Que Deus possa abençoar, né? Possa te dar um alento nesta noite com esta palavra, né? Alento quer dizer ânimo, coragem. Que nesta noite com esta palavra, né, você possa sentir-se mais animado, né? E caminhar mais um pouco, e vamos continuar orando a Deus. Nós vamos então vamos orar, né? Orar pelo povo. Vamos orar pelo povo, vamos levantar um clamor, né? Muito bem. Amado eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos orado, Senhor, pela manhã, pela madrugada, ao deitarmos, mas a sua palavra diz que nós precisamos orar sem cessar. Meu Pai, neste momento, nós estamos aqui levantando este clamor em prol de todo o povo. Nós não pedimos só pela nação brasileira, não, Senhor. Pedimos por todas as nações. Todas as nações pertencem a Ti. E o Senhor está acima de todas elas. O Senhor está acima de todas as autoridades. Meu Deus e meu Pai, não cai uma folha, um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor não perceba. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos as nações nas Tuas mãos. As autoridades que estão, meu Deus, desesperadas, meu Deus,
turbadas, perturbadas com esta situação, sem saber o que fazer. Mas o Senhor é o nosso Deus, que fez o céu e a terra. Sabemos, meu Deus, que é permissão sua, meu Pai, para que o povo possa se arrepender e voltar a crer nesse verdadeiro Deus. O Deus que anda, o Deus que fala, o Deus que ouve e o Deus que aconselha, o Deus que age, o Deus onisciente, sabe tudo, o Deus onipotente, invencível, e o Deus onipresente está em toda parte. É nesse Deus que nós confiamos e nós oramos. Nós oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos guarda, Senhor. Meu Deus, acalma este mar, acalma essa tempestade, este vento que tem soprado contra a humanidade. Sabemos, meu Deus e meu Pai, que muitas das vezes o Senhor não se agrada de fazer essas coisas, mas é justamente porque o Senhor corrige e disciplina aquele que o Senhor ama. O Senhor é um Pai zeloso, um Pai que quer bem aos filhos. Por isso, Pai, nós oramos te pedindo misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nós oramos. Não pedimos somente para os evangélicos. Não, Senhor, nós não somos egoístas. E o Senhor nos colocou aqui na terra para interceder, até mesmo para as autoridades constituídas, sendo elas boas ou más. E nós estamos aqui, meu Deus, para orar pelas autoridades. E que o Senhor venha iluminar o caminho de cada um que está em iminência, meu Deus, meu Pai. Porque nenhum deles assentou ou assentaram naquelas cadeiras sem a sua permissão. Sabemos que muitos assentaram contra a sua vontade, mas nós os escolhemos e o Senhor permitiu. Mas o Senhor também tem tudo sob o seu controle. Nós cremos e por isso nós oramos, te entregando nas tuas mãos e agradecendo a Ti por esse privilégio que o Senhor nos deu de mais uma vez nos usarmos para ministrar esta palavra. Senhor, nós não merecemos nada disso. Agradecemos a Ti, meu Deus, por esta honra que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.